Precisando de dinheiro para quitar uma dívida ou para fazer caixa para sua farmácia? Neste vídeo a gente te explica tudo sobre cessão de recebíveis. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Está no ar mais um É de Farmácia, hoje para falar sobre um assunto ainda pouco conhecido entre os lojistas, que é a cessão de recebíveis. A gente vai te explicar tudinho daqui a pouco. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. E se você preferir, este conteúdo está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Você já ouviu falar em cessão de recebíveis? Conhece as vantagens e desvantagens dessa operação financeira, dessa nova operação financeira? Sabe como funciona na prática? O É de Farmácia de hoje responde a essas e outras dúvidas com a ajuda do Marcelo Garcia, CEO da Equals Inteligência Financeira, uma empresa Stone. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no É de Farmácia. Viviane, quem agradece sou eu a oportunidade de falar para os empreendedores, para os lojistas, sobre essa nova modalidade de cessão ou antecipação de recebíveis. Obrigada, Marcelo. Bom, então vamos lá. Primeiro explica pra gente o que é cessão de recebíveis e depois a gente precisa entender a diferença entre cessão de recebíveis e antecipação de recebíveis, porque olha, para você que está assistindo a gente não é a mesma coisa e o Marcelo vai explicar. Muito bem, vamos então entrar nos detalhes do que é uma cessão de recebível. A cessão de recebível é uma nova normativa que o Banco Central instituiu a partir de 2021. Então, o Banco Central colocou uma nova opção para que os lojistas possam fazer a cessão dos recebíveis que eles têm referentes a recebíveis de cartão de crédito. Aquela venda que ele fez na maquininha, ele pode agora ceder esses recebíveis para qualquer instituição financeira e não mais só com a maquininha que ele capturou aquela transação. Tá? Então, desde 2021, junho de 2021, a normativa, a circular 3952 do Banco Central traz essa modalidade. Então, o mercado passou por um processo de adaptação, de entendimento dessa nova normativa, e agora essa modalidade está ganhando força dentro dos processos de negociação. Então, o que permite ao lojista, a partir do recebível, ele vendeu lá uma venda em 3 parcelas e quer fazer antecipação desse recebível. Então, ele pode fazer com a maquininha que ele capturou, com a Cielo, com a Stone, com a Redcar, ou ele pode escolher agora qualquer entidade financeira do mercado financeiro para fazer esse processo de cessão, que é muito parecido com antecipação. Então, nasceu aí essa oportunidade dele escolher aonde ele tem a melhor taxa para que ele possa fazer antecipação, o recebimento antecipado do recebível. Bom, então, a antecipação de recebíveis não é exatamente a cessão de recebíveis, certo? Queria que você explicasse um pouco mais para a gente qual a diferença entre elas. O processo final, o resultado final é o mesmo. Tanto uma antecipação quanto uma cessão, nada mais é do que o lojista receber o dinheiro antecipado. Mas em termos financeiros, tem uma diferença entre antecipação e cessão. A antecipação é quando o lojista faz o processo junto com a própria adquirente que capturou a transação. Então, ele antecipa o recebível que ele capturou lá com a Stone, com a própria Stone. Então, ele faz esse processo de antecipação, recebe esse dinheiro e a antecipação, lá na data de vencimento, aquele recebível é antecipado e ele morre na data da antecipação. A cessão, ele faz esse processo junto com uma entidade financeira diferente daquela que fez a captura. Então, ele capturou uma transação na Stone, ele pode fazer essa cessão de recebíveis com o Bradesco, com o Itaú ou qualquer entidade financeira, aquele que lhe prover a melhor taxa de antecipação. E uma característica diferente entre antecipação e cessão é que a antecipação, o recebível morre na data que ele antecipa. Então, a adquirente paga e acaba a obrigação dela de liquidação. No processo de cessão, a maquininha ela vai liquidar o recebível na data de vencimento, só que em vez de liquidar para o lojista, ela vai liquidar para quem comprou aquele título. Então, lá daqui 3 meses, a hora que vencer o título que foi recebido antecipadamente para o lojista, ela vai pagar aquele título para a instituição financeira que fez o processo de cessão. Então, é muito sutil,
Na prática, para o lojista é a mesma coisa, tá? Só tem essa diferença de data de liquidação e o recebedor final ali na data de vencimento. É a mesma coisa porque ele vai ter aquele dinheiro no caixa da empresa. Então vamos supor, deixa eu ver se eu entendi, Marcelo. Eu tenho uma farmácia e eu tenho a maquininha da Stone. Eu faço as minhas vendas parceladas. Preciso antecipar um determinado valor. Só que a taxa da Stone naquele momento não está muito vantajosa para mim. E a taxa que o Itaú está oferecendo está. Então eu procuro o Itaú e faço essa antecipação pelo Itaú e o Itaú depois recebe da Stone. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Então, o que a normativa do Banco Central trouxe foi exatamente isso. Ele instituiu um formato onde dá visibilidade para a agenda de recebíveis do lojista, de forma que o lojista procura o Itaú, dá acesso para ele, dá uma liberação para ele olhar a agenda de recebíveis que o Itaú tem, que o lojista tem, o Itaú consulta e faz uma proposta de uma taxa. Então, o lojista ganhou a independência de fazer o processo de antecipação do dinheiro, escolhendo ou a própria maquininha ou uma instituição financeira do mercado. Exatamente o que você disse. A gente deu o exemplo do Itaú aqui, mas poderia ser qualquer outro banco, né, Marcelo? Pode ser o Bradesco, Banco do Brasil, qualquer Caixa instituição Econômica. financeira. Inclusive, assim... Viviane, é interessante que tem muitas fintechs entrando nesse modelo para disruptar esse mercado no lugar dos grandes bancos para fazer e levar mais vantagem ainda para o lojista. Então, tem muita gente trabalhando esse modelo. Muito interessante você ter trazido esse exemplo das fintechs, né? Porque realmente os bancos, né? Os bancos virtuais, a gente não fala banco, né? A gente fala... Me ajuda, Marcelo, como que a gente fala quando é fintech mesmo, né? Por exemplo, a Nubank, por exemplo. A Nubank é uma fintech. A Nubank, fintech é um conceito de empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro. Então, são empresas tecnologicamente que têm uma grande competência e disruptam o mercado através de tecnologia. Então, o Nubank é uma fintech. E a gente pode fazer várias operações, também um banco. E a gente também tem o Inter, tem outros, a gente pode fazer várias operações sem pagar nenhuma taxa. Então, realmente, o mercado deu uma mexida grande, né, com a chegada dessas fintechs. Bom, Marcelo, acho que a gente já conseguiu explicar, né, essas diferenças todas aí para o nosso público. E aí eu queria te perguntar o seguinte, em que situações esse recebível pode ser utilizado? O dono da farmácia, o varejista, ele pode solicitar essa antecipação para o que ele quiser, seja para fazer caixa, para pagar uma dívida, para o que ele quiser? Ou tem regra para isso? Não existe uma regra. A decisão é pura e simplesmente do lojista. Ele faz o processo, então o recebível é dele, né? Ele fez aquela venda, ele gerou uma agenda de recebimento, então ele pode antecipar aquele dinheiro para o fluxo de caixa que ele precisar. Então ele pode ter a decisão de como utilizar aquele dinheiro que ele antecipou. Muito importante que ele precisa ter visibilidade, que antecipando o dinheiro, lá no futuro ele deixa de existir, então ele deve estar ali empregando esse dinheiro dentro das melhores práticas financeiras que ele possa ter, mas é uma decisão pura e simples do lojista mesmo. Bom, Marcelo, você tocou num ponto que eu acho muito importante, a gente já fez outros conteúdos aqui no canal sobre isso, sobre os riscos de o varejista ficar antecipando essas parcelas, porque ele vai antecipar, ele vai fazer caixa hoje, mas aquele dinheiro no futuro não vai existir, como você bem disse, né, agora mesmo. Então, o lojista precisa avaliar muito bem a necessidade de antecipar. E uma outra coisa que eu acho interessante interessante e importante mencionar é que as taxas dos recebíveis, né, da antecipação, geralmente são mais altas do que as taxas do rotativo. Em geral, elas são mais altas. Então, custa mais caro para o lojista antecipar uma parcela do que esperar aquela parcela bater na conta naquela determinada data. Ele paga mais, ele perde dinheiro quando ele antecipa. A minha pergunta para você é, com essa abertura do mercado, com a entrada de novas instituições financeiras, essas taxas ficaram mais baratas para o lojista? Eu digo as taxas de antecipação, elas ficaram mais baratas? Sem dúvida. A competitividade traz esse barateamento da taxa, né, natural, pela competitividade e pela abertura do mercado. Mas uma coisa muito importante que o lojista precisa ter em mente é que, mesmo a taxa melhorando, hoje a gente vive
num cenário na economia brasileira onde a gente tem uma Selic acima de 10. Então, nós estamos falando que o custo do dinheiro para quem vai emprestar já é 10%. Então, ele consegue baratear o ganho dele, mas mesmo assim, o custo de antecipação ainda é muito alto, porque tem uma taxa futura que cobra uma penalidade muito alta. Então, o lojista precisa ter uma visão muito clara quando ele vende parcelado do seu fluxo de caixa, porque se ele precisar antecipar, ele vai ter um custo a mais que vai acabar penalizando o teu recebimento. Então, precisa estar muito claro, uma projeção desde o momento da venda para vender parcelado, porque a venda parcelada por si só, ela normalmente ele vai pagar um custo maior de captura pelo parcelamento e depois se ele decidir fazer antecipação, ele também vai pagar uma taxa pelo processo de antecipação. Então, sim, a taxa melhorou, tem melhores condições, mas precisa ser analisado com muito critério. Se o lojista tiver um cheque especial, sem dúvida antecipar é melhor, porque a taxa do cheque especial vai ser muito mais cara. Se ele tiver algum outro empréstimo, provavelmente o recebível, a antecipação do recebível vai ser menor que a taxa dessa condição de empréstimo que ele tem. Mas ele tem que sempre ter visibilidade que o dinheiro é único. Se ele antecipa aquela agenda futura, lá no futuro ele não tem. Então, a administração de um fluxo de caixa é muito importante para que o lojista possa ter a visibilidade e tomar a melhor decisão diante desses cenários que nós falamos aqui. E para a gente fechar, se o lojista quiser fazer essa operação, fazer uma cessão de... Antecipar, a gente é mais simples, porque ele antecipa direto com a operadora. Agora, se ele quiser fazer a cessão de recebíveis, como que ele faz isso na prática? Como que ele olha as taxas? Como que ele investiga quais instituições estão oferecendo as melhores taxas naquele momento? Ele tem que procurar o banco pessoalmente para fazer isso? Ele pode fazer diretamente no aplicativo ou no portal da instituição financeira? Qual é a prática desse negócio aí de cessão de recebíveis? Bacana. Então, o processo, ele é muito parecido com o processo da antecipação. Quando o lojista liga para a empresa de maquininha e decide, fala, putz, eu quero antecipar o meu vencimento daqui 3 meses para a data de hoje. Então, normalmente, o que está começando a ter agora, e cada vez será mais, a opção de ele fazer isso dentro do próprio aplicativo do banco dele, de ter a opção de ele ceder os recebíveis. Então, ele concede o acesso para o banco, acessar a agenda de recebíveis dele futura, e o banco traz uma contraproposta. O banco, uma instituição financeira ou uma fintech. Então, acessa essa agenda, traz uma condição para que ele possa cruzar contra a oferta que ele tem da empresa de maquininha. Então, está ficando muito simples. E se ele escrever cessão de recebíveis na internet, ele vai ver uma série de ofertas, ele pode olhar lá e escolher e testar isso dentro do banco ou dessas empresas fintechs que tem várias aí agora fazendo a oferta pela própria internet. Então, o processo é muito parecido, não tem muita diferença. Na prática, vai se antecipar e o dinheiro cai na conta corrente dele e está resolvido. Então, não tem mais dores para fazer isso. Bom, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu dar o recado. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação? Não, acho que é isso. Só lembrando que, reforçando, é muito importante a gestão do fluxo de caixa por parte do lojista. Então, nós vivemos num cenário macroeconômico onde as taxas de juros estão muito altas, né? Então, qualquer decisão de antecipação precisa ser feita mediante uma visibilidade de futuro muito forte, de uma programação. Então, acho que esse é o recado que eu poderia deixar aqui para os lojistas, para fazer isso com muito critério, saber exatamente e fazer a melhor utilização desse dinheiro. É isso aí, o objetivo desse programa foi informá-lo sobre essa possibilidade, dizer, olha, lojista, se você precisar antecipar, você tem a possibilidade de fazer isso com outras instituições financeiras, não apenas com a maquininha que você tem na sua loja. E você tem também a possibilidade de antecipar com taxas melhores por conta da abertura do mercado que o Marcelo trouxe aqui pra gente. A gente não está dizendo aqui para você que é um bom negócio você ficar antecipando as suas parcelas. Não é isso. Por favor, nós estamos aqui dizendo que você precisa analisar e usar com bastante responsabilidade esse recurso que você tem à sua disposição. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mande a sua dúvida, mande o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com a sua rede de contatos. Quero agradecer a presença do Marcelo, a disponibilidade dele em vir até aqui, explicar esse assunto para a gente que é bem técnico. Marcelo, muito obrigada, viu?
Sou eu que agradeço, acho que levar informação é muito importante e é o nosso dever. Então, agradeço a oportunidade de estar falando com um público tão qualificado quanto o teu. Obrigada, Marcela, e até a próxima. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.